Vamos dar início ao nosso Orgulho Empresarial de hoje. Em nome da Câmara Brasil-Israel, eu agradeço a presença de todos e principalmente da nossa convidada, a Solange Marienberg, e vamos hoje falar de um assunto que é muito palpitante, vocês não imaginam quão palpitantes é esse assunto que nós já andamos conversando com ela, né? E já aprendemos a coisa dessa, né, Mauro? Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para a Solange, para ela mesma se apresentar e falar um pouquinho já sobre a trajetória dela, pessoal e profissional. Boa noite, Solange. Muito obrigada. Boa noite a todos, boa noite, Rete, boa noite, Mauro, tudo bem? Então, Mauro. eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo há 33 anos, que eu casei com um paulista, vim morar em São Paulo. E eu montei a Cast Uniformes há exatamente 25 anos atrás, né? Meus sogros tinham uma fábrica, uma confecção de uniformes, e eles fabricavam só uniformes para o governo. Exército, Marinha Aeronáutica eram só concorrências federais. Então, a confecção deles era muito grande, tinham mais de 200 costureiros, e eram só concorrências públicas. Depois de vários calotes do governo, a empresa foi se enfraquecendo, e não tinha como de quem cobrar, não tinha como protestar títulos, não tinha nada, e de uma hora para outra a empresa precisou fechar as portas, e a gente, de uma hora para outra, teve que se virar de algum jeito. Então, conversando com um casal de amigos, a minha amiga falou: tenho dificuldade de achar uniformes para minha casa. Eu falei para o meu marido, é aí que a gente vai trabalhar. Então, eu e ele montamos de uma semana para outra, uma confecção de uniformes residenciais. Falei, a gente tem que criar um uniforme diferenciado, uma coisa diferente que ninguém nunca fez. Então, comecei a desenhar e criar um uniforme que não tivesse a cara de uniforme, para a empregada não se sentir com cara de empregada, né? Claro que a gente fazia também os clássicos, uniforme com os babadinhos e normal, né? Uniforme de copeira e tal, mas a gente começou a fazer uns uniformes diferentes, com camisetas polo, umas batas, umas coisas mais diferentes, e graças a Deus deu muito certo. Aqui em São Paulo a gente tem um público com uma classe A, com um volume grande, então deu muito certo isso logo no início, e a gente foi muito bem nesse nicho, né? E logo depois, pouco tempo depois, uma escola de gastronomia nos procurou para desenvolver uniformes de gastronomia. Então, nós desenvolvemos uma doma, que é o uniforme de chefe de cozinha, para homens e para mulheres, que antigamente só tinha uniforme de chefe masculino. A chefe mulher ficava com aquele uniforme grande, comprido, se sentindo muito feia, com aquele uniforme grandão. E eu desenvolvi uma doma acinturada, mais curtinha, que vestia melhor numa mulher. E também, graças a Deus, deu muito certo. Lançamos isso numa feira de gastronomia e foi um sucesso total. Então, continuamos com esses dois nichos, tanto o doméstico quanto o de gastronomia, né? E estamos trabalhando aí. Excelente, Solange. É legal porque, te ouvindo, né, a gente ouve algumas palavras mágicas nesse mundo, né? Reinvenção, né, que você teve que transformar uma fábrica que existia antes de você entrar praticamente há 25 anos. Né? Ela foi criada há mais de 50 anos, quase. Por outro lado, a criatividade, né, e a inovação que você trouxe para o mercado. Né? Então, você está usando esse tripé aí, né, do sucesso que você tem depois desse tempo todo, né, vai completar 25 anos agora. Quer dizer, demonstra que faz diferença quando a gente fala do mundo corporativo, quando fala do mundo empresarial. Né? E dentro disso, eu queria te perguntar o seguinte: e como fica a concorrência? Né? Depois desse tempo todo, né, de inventando, como é que ela está atuando? Ela até a gente estava conversando com a gente, né, antes da ela é parceira, ou seja, o mercado cresce junto, ou é uma concorrência realmente direta e um querendo superar o outro o tempo todo? É uma concorrência bem, olha, todo dia aparece um concorrente novo, é uma coisa assim impressionante. Quando nós começamos, tinham pouquíssimos concorrentes. Na parte doméstica ainda tinha um pouco mais, né? Mas como nós tínhamos um uniforme bem diferenciado,
nada assim afetava muito a gente. Aí alguns concorrentes da linha doméstica começaram a copiar algumas coisas que a gente fazia, mas a gente estava tranquilo. Da parte de gastronomia, também, depois que a gente criou essa linha mais feminina, começaram a surgir alguns concorrentes, né? E hoje em dia, toda hora surge. Assim, tem surgido bastante. Só que eu me preocupo muito com a qualidade dos tecidos. Na cozinha, é muito importante que o tecido seja 100% algodão. Porque se o uniforme for composto de poliéster e a pessoa encostar a barriga no fogão, ele pode derreter e queimar a barriga da pessoa. Então, tem muito concorrente que bota um preço lá embaixo, mas usa uniforme com poliéster que está botando em risco a saúde da pessoa que está cozinhando, do chefe de cozinha. Então, o meu preço não é barato, não é mesmo, mas eu faço questão de manter uma qualidade excelente e só trabalhar com tecidos de qualidade e 100% algodão. E tem muitos concorrentes que têm um preço inferior, mas a qualidade não é igual à minha, né? Então, isso eu acho que é um diferencial muito grande meu, é a qualidade dos tecidos que eu trabalho. Assim, eu não, de jeito nenhum, eu vou baixar meu preço para me igualar a esses concorrentes que não trabalham com um tecido de qualidade. Né? Eu acho que esse é um diferencial muito importante. Um outro aspecto também que pode diferenciar, que você falou até no início, é o próprio design, né? As características, né, do desenho. Você mesmo desenha? Eu desenho, eu gosto de desenhar, eu gosto de criar coisas diferentes, estampas, cores. Eu acho, assim, a pessoa tem que estar muito feliz, tanto no uniforme doméstico quanto no uniforme da gastronomia, a pessoa tem que se sentir bonita. Trabalhar se sentindo feia, a pessoa já vai trabalhar mal-humorada, já vai trabalhar se sentindo mal. Você está em público se sentindo feia, se sentindo desconfortável, não é agradável, não é uma coisa boa. Então, eu acho que isso é muito importante. A pessoa tem que estar se sentindo bonita, tem que estar se sentindo confortável, né? Tem que estar se sentindo elegante. Eu dou muito valor a isso. Eu acho que a pessoa tem que estar se sentindo bonita. Então, eu gosto de trabalhar com cores, com estampa, com formas geométricas, sabe? Eu gosto muito de... Claro que dentro, né, das limitações de cada cliente. A gente faz uniforme, nós confeccionamos para quase todas as faculdades de gastronomia do Brasil. A uniformização cada faculdade tem um modelo de uniforme e a gente atende bastante faculdades de gastronomia. Isso é uma coisa interessante. Para os alunos de gastronomia, eu faço questão de entrar com preço bem em conta, porque a faculdade de gastronomia dura 2 anos só de faculdade, ou o aluno já sai com graduado em gastronomia. E daqui a 2 anos, esse aluno, eu quero que ele seja meu cliente, porque ele vai trabalhar num restaurante, ou ele vai montar seu restaurante, ou vai montar um café. O que ele for montar, eu quero que ele lembre, nossa, o uniforme que eu comprei está inteiro até hoje, tá bom até hoje, eu quero esse uniforme para o meu negócio, ou eu vou indicar esse uniforme para o lugar que eu vou trabalhar. Então, eu faço questão de dar para o aluno um uniforme de excelente qualidade, com um preço bem em conta, para ele lembrar de mim quando ele for ter o primeiro emprego dele ou quando ele for montar o negócio dele. Entendeu? Isso eu acho que é um investimento que eu faço assim para o futuro. Em 2 anos eu vou ter aquele cliente de volta. Você falou do design, né? É a questão da autoestima também, né? Trazer uma pessoa de ser bonito, de se sentir bem e tal. Isso aumenta a produtividade também, né? Sem dúvida. Com certeza, com certeza. Eu me lembro de ter visto os seus uniformes, não me lembro qual é aquela feira que eu vi, que você estava expondo, me deu vontade de ir trabalhar em gastronomia para usar os uniformes, são lindos, realmente enche os olhos, e essa questão da autoestima eu acho fundamental, né? As pessoas se sentirem bem, se sentirem bonitas, se sentirem elegantes nos uniformes. Então, eu perguntaria a você, como é que você faz para estar sempre antenada com as novidades, com as novas tendências do mercado? Você visita feiras no exterior? Como é que você está sempre se atualizando? Então, eu gosto muito de viajar. Eu adoro viajar. Então, uma das desculpas para a gente viajar bastante é justamente para viajar e sair fotografando tudo que é uniforme em cafés, em restaurantes, né? E eu acho que viagem abre a tua cabeça em vários aspectos e um deles é poder ver o que o pessoal está usando fora, né? Te servir de inspiração, né? E também os fornecedores.
lançamento de estampas, tendências de cores que vão ser usadas na próxima coleção. Isso inspira muito, né? E também, de repente, a moda, você vê alguma coisa, o que dá para adaptar nessa moda, nesse modelo de saia, de calça, de blusa, o que isso daria para transformar isso numa doma, numa roupa de copeira, o que dá para a gente unir numa coisa para transformar isso num uniforme, né? Uma coisa assim, o que a gente consegue conciliar disso, aproveitar disso para fazer isso de uniforme? Né? Então, nos lançamentos aí, eu fico de olho em tudo, né? Tudo é inspiração. Solange, quando você traz uma ideia do exterior, né, principalmente, né, vendo essa questão que você colocou agora, né, de sempre tentar prestar atenção na inovação, né? Como é que os clientes, muitos deles até tradicionais, né, eles encaram isso, né? Eles estão abertos para essa inovação? Então, aí... tem cliente que quer o tradicional, não tem jeito, né? A gente até tenta modernizar um pouco, mas a gente tem que respeitar o cliente. Se o cliente quer o clássico, tem que ser o clássico e pronto, não tem jeito, né? E tem cliente que gosta de arrojar ou quer uma coisa realmente diferenciada. Então, a gente tem que respeitar a vontade do cliente. Tem vezes que a gente realmente consegue botar, né, sugerir uma coisa mais moderna, e tem aqueles que querem o clássico e a gente tem que respeitar, né? A vontade do cliente é o que a gente tem que atender, não tem jeito. Né? Muito interessante. Agora, dando uma guinada aí de 180 graus, em relação ao legado judaico, né? O que você sente qual o impacto que o judaísmo, principalmente a filosofia judaica, eu sei que você não é uma pessoa ortodoxa, religiosa, mas como judia, o que você percebe que a cultura judaica te influenciou na sua vida pessoal e na profissional também? Então, eu acho assim, primeiro, exemplos familiares, né? O meu avô chegou da Europa 3 dias depois, estava já batendo de porta em porta e trabalhando. Então, a persistência, a honestidade, né? O esforço, a fé, né? A persistência mesmo, a vontade, a força, a perseverança, né? De acreditar, vai melhorar, as coisas vão acontecer, você tem que ir fundo e acreditar e ter muita fé que as coisas vão acontecer, acreditar muito em Deus e as coisas acontecendo, ajudar muito próximo, fazer o máximo de mitzvot possível, ser donativos, eu procuro sempre, a gente, quando faz uma venda boa, sempre procura doação, na época da pandemia, te dou milhares de máscaras, sabe? Assim, sempre que possível doar, ajudar, porque eu acho que tem que agradecer e ter muita fé e trabalhar, não tem jeito, não tem outro jeito. Tem que ter fé e ir em frente que você chega lá. Tem que trabalhar pesado, tem que realmente botar a mão na massa. E eu tive esse exemplo em casa, na casa da família do meu marido, sabe? É isso. Fé e foco, e vamos que vamos. E resiliência, né? Muito importante, né? Exatamente, exatamente. E gratidão e também a doação. Eu acho que justamente você pegou os valores que eu acho que são os básicos, né? Que exatamente. Exatamente, e o que o nosso povo já passou e cai, sacode a poeira e vamos dar a volta por cima e vamos que vamos. E a gente já caiu e já levantou e vamos que vamos. Temos que não pode parar. Respira fundo e fé, força e fé e vamos embora. Temos que continuar, né? E aí é isso. E fé em Deus e muita crença, muita fé mesmo, que vamos que vai. É isso. Exatamente, você pegou um exemplo muito bom, né, do teu avô que chegou aqui da Europa, né, e o Brasil abraçou ele, né? O Brasil deu oportunidade para ele, mas ele teve que fazer a parte dele. Exatamente. Exatamente. Não cai no colo, nada cai no colo de ninguém, né? Você tem que ter fé, mas você tem que ir fundo, né? Você tem que correr atrás, não tem jeito. Justamente. E aí você, de alguma outra forma, né, vários anos depois, você está doando também, né, para aquela comunidade, para aquele entorno que você atua, né, fazendo esse tipo de donativo, né, donação e tal, ajudando o Brasil também, né, a se recuperar, às vezes, de uma sociedade, né, que não está tão justa assim, né, hoje em dia, né?
Isso é muito bacana. E como é que foi, como que você encarou, e quais foram os seus desafios quando, além, né, de revitalizar uma empresa, né, que já estava praticamente falida, entrou um outro aspecto importantíssimo, que foi a pandemia. Como que você se reinventou nesse aspecto? Então, na pandemia, como todo mundo, nós ficamos apavorados, né? Eu falei, nossa, o que vai ser agora, né? Os restaurantes todos fechando. Falei, nossa, ficamos bem, muito preocupados. Só que, assim, foi uma surpresa para mim, porque como nós temos essas duas áreas, o de uniformes residenciais e a da gastronomia, a gastronomia parou tudo, assim, clientes, inclusive, pararam completamente. Em compensação, a linha doméstica cresceu, que nem a construção, as lojas de materiais de construção tiveram um aumento, porque as pessoas estavam em casa, falavam, poxa, preciso pintar essa parede, preciso reformar esse banheiro, preciso aquilo. Nos uniformes domésticos, as pessoas estavam em casa com os maridos, aqui, como eu falei, em São Paulo, com essa classe alta, iam para as fazendas, para as casas de praia, para as casas de campo, e os maridos e as famílias em casa. Então, eu tive um aumento muito grande de uniformes domésticos. Foi uma surpresa para mim, porque a gente realmente teve um aumento de venda alto de uniformes domésticos. Então, assim, a gente trabalhou de portas fechadas, eu, uma funcionária, um motorista, fazendo entrega de uniformes domésticos para o pessoal que queria levar para a praia, para a fazenda, para o campo, ou até mesmo aqui para São Paulo. A gente teve um aumento grande e um faturamento, assim, dessa linha doméstica superior, que seria o normal da época, entendeu? Então, foi o que salvou a gente, foi essa linha doméstica na época da pandemia. Assim que a pandemia acabou e os restaurantes voltaram a funcionar, todos precisaram repor o estoque de uniformes. Então, aí o uniforme da residencial deu uma diminuída e aí subiu de novo o uniforme da gastronomia. Então, graças a Deus, eu tenho que agradecer muito e não posso reclamar em nada da pandemia. Assim, não tive problemas, realmente não tive, só agradecer. Mas graças a essa diversificação que você tem, né? Foi muito importante você não ficar restrita a uma linha. A gastronomia dá muito mais que doméstico, deixa o doméstico de lado. Exatamente. Você manteve as duas. Então, isso foi muito importante. Muito importante, muito importante. Você não ficou refém somente da gastronomia, que aí realmente você poderia até ter tido realmente uma quebra, né? Exatamente. Foi muito importante essa diversidade, porque se você tivesse focada só numa área, seria muito perigosa. É outro ensinamento judaico, né, de alguma forma, né? Não colocar a mesma cesta. A questão dentro disso ainda, na hora que você falou muito do cliente, né? Cliente de um lado, cliente do outro. Mas em termos de empresa, como que você conseguiu encarar a pandemia à medida que todo mundo praticamente estava virtual, né? Você criou um e-commerce, criou um novo site, você já tinha isso, ou só aprofundou? Como é que foi tudo isso? Eu já tinha um e-commerce, eu já tinha um e-commerce, mas eu vou ser super sincera, o e-commerce não é meu forte. Assim, eu preciso, inclusive agora a gente está modernizando, o logo, a gente está melhorando essa nossa área, nosso site. Ele não é um site maravilhoso, não, estou sendo super sincera, a gente está melhorando ele agora. O nosso forte é o WhatsApp. Assim, o comércio mudou muito de uns anos para cá e a cada dia muda, é uma coisa impressionante. Hoje em dia a gente vende mais por WhatsApp do que até pelo cliente que entra na loja. É a lista de transmissão, é um modelo novo que chega, a gente manda na lista de transmissão, se é da linha doméstica para os uniformes se é para os clientes de uniforme doméstico, se é uniforme novo que saiu, que a gente lançou da linha de gastronomia para os clientes da gastronomia. Então, a venda por WhatsApp é o nosso forte agora. É o dia inteiro, tem funcionário que fica o dia inteiro no WhatsApp mandando modelos novos e fechando venda, e link de cartão de crédito por WhatsApp, é tudo WhatsApp hoje em dia. E o Instagram você pode até levar, desculpa, só complementando, hoje em dia há possibilidade também, algumas ferramentas para isso, você pode levar o e-commerce para dentro do WhatsApp.
Isso. Literal mesmo, na compra sendo Aham. feita dentro do próprio WhatsApp, como se fosse no site, né? Exemplo. Isso. Aí isso Aham. pode fazer também uma diferença, porque você faz todo o processo lá dentro. Isso, o cliente entra no site e já encaminha para o WhatsApp, porque eu acho até que no WhatsApp é um atendimento mais pessoal. No site é muito. O cliente clica isso, isso, isso. No WhatsApp ele consegue conversar com a vendedora e, de repente, acaba até adquirindo mais alguma coisa que a vendedora sugere. Olha, isso vai ficar bem com esse avental, com essa bandana, ou essa calça, porque você não quer aproveitar e levantar também, levar essa calça, ou esse avental, ou essa doma, ou mais uma cor, uma faixinha para o cabelo. Então, eu acho que acaba aumentando o volume da venda com essa conversa com o vendedor que está atendendo o cliente. É o contato humano, né? O Muito contato, eu importante. acho, é mais interessante. É. Uhum. Agora, o Instagram, você não usa? Eu imaginei que o Instagram fosse importante Não, também para você. a gente posta, mas a gente está melhorando isso agora. Ah, A gente posta, até mudei, a gente está mudando, na verdade, essa semana. A gente está mudando a nossa linguagem no Instagram, o nosso logo está passando por uma mudança também. A gente está há 25 anos, a gente está remodelando e modernizando nossas mídias sociais. eu acho muito importante, como você falou, o contato humano, porque essa coisa de você falar com URA, falar só com chatbot, não é legal. Quer dizer, pode ser É. muito eficiente, é econômico, mas não é. Eu vi, por exemplo, na vacinas.net, que é um marketplace de vacinas, né? Uhum. A gente compra a vacina e depois vem no WhatsApp, vem uma pessoa, uma atendente de enfermagem, que começa a falar, explica tudo, marca, faz. E, de repente, vende mais vacinas, é exatamente o mesmo caso, né? É Uhum. outra qualidade de atendimento e você se sente mais segura, né? O Eu cliente... acho, sim. O cliente consegue tirar alguma dúvida, né? Porque você vai no site, às vezes você compra, mas você fica meio inseguro. Será que esse é o tamanho certo? Será que, sei lá, tem outra. Sei lá, e você conversando com uma pessoa, você tira todas as suas dúvidas e você fica mais certo do que você quer, né? Exatamente. Uhum. E no teu caso, até pela combinação, né, de uma coisa com a outra, né? A moda tem muito isso, né? Isso. Alguma coisa você Uhum. não quer também aquilo lá para combinar, né? Para usar. Isso. E a facilidade de tirar uma foto, mandar na hora para o cliente, para ele ver, né, mais perto. Ou a gente faz muito bordado também, de nome, de logomarca, né? E essa facilidade toda de mandar foto da cartela de cores, de linha, de bordado, para o cliente escolher a cor da linha, ou exemplos de bordado, exemplos de letras. Então, tudo por WhatsApp é muito mais fácil do que num site, né? É bem interessante isso. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre... Eu sei que você parou a faculdade em determinado momento. Você poderia falar sobre isso? O que te levou a não concluir a Posso, claro que posso. Assim, eu tenho duas irmãs, a Gilda, que nem vocês comentaram, né? A Gilda e a Verônica. As duas eram excelentes alunas e eu sou gêmea da Verônica. As duas eram excelentes alunas e eu nunca fui uma boa aluna, sempre fui a bagunceira da turma do fundão, lá da última fileira. Eu nunca repeti nenhum ano, mas eu tinha muita dificuldade, eu nunca gostei de estudar. E acabei passando por uma faculdade pública, mas fui expulsa de sala de faculdade, para vocês terem uma ideia, né? Um dia cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, acho que eu não vou mais. Eu acho que eu estou atrapalhando. Eu acho que eu estou atrapalhando. Olha só, eu acho que eu estou atrapalhando o pessoal lá, porque o pessoal está afim de estudar e eu não quero estudar. Aí minha mãe falou, olha, você não quer estudar? Você não quer mais isso? Você não vai mais em casa, você não vai ficar, você vai trabalhar. Eu tinha 18 anos. Eu entrei com 17 anos na faculdade. E aí eu liguei para uma amiga e a mãe dela trabalhava numa empresa, numa multinacional, e ela falou, a mãe dela falou, você vai no escritório conversar comigo. Bom, no outro dia eu comecei a trabalhar, não parei até hoje. Né? E eu me achava assim muito... Eu me achava burra, essa palavra é essa, porque eu tinha duas irmãs que eram as primeiras da classe, e eu com notas vermelhas, péssima aluna. Eu só fui ver que eu não tinha problemas intelectuais depois que eu comecei a trabalhar, que eu me dei bem logo no meu primeiro emprego, me destaquei em relação às outras pessoas que tinham o mesmo cargo do que eu. Né? Agora, eu só fui realmente saber qual era o meu problema quando eu tive meu filho, que depois de algum tempo na escola foram fazer alguns testes e descobriram que ele tinha transtorno de déficit de atenção
com hiperatividade, que era exatamente o que eu era. Eu vi o meu filho, eu vi os meus sintomas, eu não conseguia prestar atenção numa sala de aula. Então, quer dizer, eu era hiperativa, eu tinha transtorno de déficit de atenção, só que na minha época não tinha essa nomenclatura e ninguém sabia né? Ninguém sabia, não tinha codinome para o meu problema. Então, hoje eu sei qual era o problema. Graças ao diagnóstico do meu filho, eu vi qual era o meu problema. Então, eu não conseguia prestar atenção na sala de aula, na professora, não conseguia me concentrar para ler um livro, né? Isso melhora na fase adulta, você vai conseguindo se concentrar um pouco, mas na infância e na adolescência é muito difícil, né? Então, por isso, na faculdade eu não conseguia prestar atenção e eu falei, olha, é melhor não ir, porque eu vou para lá para bagunçar, eu não vou para prestar atenção na aula. Então, larguei a faculdade, mas eu comecei a trabalhar e nunca mais parei, né? E eu gosto muito de trabalhar, realmente é uma coisa que eu gosto de fazer muito. E faz bem. Solange, eu acho que, na minha opinião, não tem certo, não tem errado, né? Cada um opta por um caminho. E hoje, você adulta, você é consciente de tudo isso, você vai olhar para trás e falar sobre o melhor caminho que eu tomei, ou, de alguma forma, também pode achar que não foi, né? Fosse uma outra opção que se tivesse tomar. Então, isso tudo eu acho que varia de acordo com a personalidade da pessoa, a forma que ela atua, a família mesmo apoiando, né? No teu caso, até de alguma maneira, né? Estimulou você para entrar no mercado de trabalho. E aí, nesse sentido, tudo isso deve ter colaborado, e aí eu quero a confirmação ou não nesse sentido, para você começar a empreender também. Porque hoje em dia no Brasil é complicadíssimo para você empreender, apesar de ser um sonho, né? Um dos principais sonhos, um dos 3 principais sonhos do brasileiro empreender, né? Mas uns vão por necessidade, outros vão por vontade mesmo, né? E você talvez tenha unido, né, esses 2 movimentos, né? Necessidade naquela época e depois vontade realmente de crescer e demonstrar o teu potencial, demonstrar que você é capaz, né? E tudo isso que deu certo, né? Então, eu queria entender um pouquinho essa tua veia empreendedora. Da onde você trabalhou CLT e depois de um ponto para outro você foi para de um dia para outro você foi lá para o empreendedor. Da onde você, ponto número 1, da onde você teve a ideia de empreender, né? De alguma forma. E número 2, da onde você se habilitou para isso, né? Porque o empreendedorismo é diferente da CLT, apesar de toda a experiência técnica que você tinha, mas abrir uma empresa é algo muito mais complicado, né? Então, esse meu primeiro emprego, que a mãe de uma amiga me empregou, era uma empresa de timesharing. Era uma empresa argentina e eu entrei na empresa, logo me passaram para vendas de timesharing, que é aquelas vendas de tempo compartido, né? Eu fiquei 1 ano e pouco na empresa e logo fui a primeira vendedora, número 1 lá, mas a empresa não... Eu era muito novinha, eu tinha 19 anos e a empresa não cumpria com tudo que prometia e eu comecei a ficar muito mal porque eu prometia para o cliente, depois a empresa não cumpria o que eu tinha prometido e eu comecei a ficar muito chateada, eu saí. Logo depois comecei a trabalhar numa empresa que a Henriette conhece muito bem, de sapatos, né, como gerente e compradora de uma boutique de sapatos que eu fiquei alguns anos e saí para casar, para vir morar em São Paulo. Aqui em São Paulo trabalhei, logo que mudei para São Paulo, trabalhei na Arezzo, que na época não tinha lojas físicas, só tinha showroom, a gente revendia para lojas. Trabalhei alguns anos na Arezzo e logo depois engravidei e saí da Arezzo. Quando meus filhos entraram na escola, fui trabalhar nessa confecção que meu marido tinha, que meu marido e minha sogra, meu sogro tinham, de uniformes profissionais que confeccionava para Exército, Marinha e Aeronáutica. Trabalhei uma época com eles, alguns anos depois a empresa fechou, e daí eu falei, bom, agora a gente vai... Meu sogro já tinha falecido, minha sogra estava bem velhinha, debilitada, eu falei, bom, agora somos nós, vamos arregaçar a manga e vamos, o que a gente vai fazer? E foi assim, papum, sabe? A necessidade faz o monge. É agora, vamos correr, arregaçar a manga e vamos que vamos. E foi, graças a Deus, estamos aí. 25 anos se passaram assim, rápido. Se você olhar para trás, eu não acredito que já se foram 25 anos, né? Então, você aprendeu na marra mesmo, a ser empreendedora, né? Aprendendo no dia a dia, né? Com erros do processo. E como é que é a questão que você é casada com o seu sócio? Horrível. Como é que
não aconselho para ninguém. Assim, a gente se dá muito bem, meu marido, graças a Deus, nós nos damos muito bem, mas eu não aconselho ninguém trabalhar com marido, sabe? Porque você acaba chegando em casa e, querendo ou não, você acaba falando de trabalho em casa, que é uma coisa que eu não acho legal. Você tem que chegar em casa e esquecer do teu trabalho, sabe? E ter sua vida off trabalho, assim, né? E você acaba, final de semana, você lembra do cliente tal e você acaba falando de trabalho. Eu não acho isso legal. Mas é o que tem para hoje, mas eu realmente eu não aconselho. Eu acho que cada um tem que ter sua vida profissional separada. Sim, mas como é que vocês dividem o trabalho? Quer dizer, tem Então, um que é o chefe... ele é a parte financeira, ele é todo financeiro, e eu sou produção e criação e execução. Marketing. Então ele é o financeiro, ele é... Então, não há divergências assim entre vocês, quer dizer, ele tem cada um no seu galinheiro, né? Tem... Cada um no seu quadrado. Aí, às vezes, eu estou comprando tecidos, eu me empolgo, porque eu gosto muito de alguns tecidos, eu falo, caramba, ele vai me matar. Aí eu ligo e falo, olha, amor, tô me empolgando aqui nos tecidos, eu posso comprar um pouco mais, assim, mais não sei quantos mil metros? Aí ele fala, pega leve, cuidado, mas assim, cada um na sua área, sabe? Eu respeito ele nos prazos, nos preços, no que ele acorda com os clientes, e ele respeita no meu lado nas compras de tecido, nas modelagens, na quantidade de uniformes porque a gente tem uma loja física que a gente atende cliente, a gente atende pedidos de clientes de atacado, né? Então, ele me respeita, eu respeito ele, assim, cada um no seu quadrado. Mas, mesmo assim, eu acho que o ideal é cada um trabalhar em uma coisa diferente, não trabalhar junto. Não acho ideal, não. E os filhos? Alguém se interessou em entrar no negócio? Não, eu tenho um casal de filhos, né? Uma filha nem mora no Brasil, está morando fora já há 5 anos, né? Eu até gostaria, eu já dei uma cantada nela, você não quer voltar e vir trabalhar com a gente, assumir aqui, já me dá uma força para eu já poder descansar alguns dias na semana, mas ela não se mostrou interessada. E meu filho, eu acho assim, eu nem dou muita força porque eu acho que não tem nada a ver com ele. Eu acho que a pessoa, para ser feliz, tem que trabalhar no que gosta, né? Então, Sem de dúvida. repente, ele até financeiramente ia ser melhor para ele, mas eu acho que ele não ia ser feliz fazendo isso porque eu não vejo ele fazendo isso. Assim, não acho que tem nada a ver com ele. Então, eu nem insisto muito porque eu acho que realmente não é o caso, assim. Eu acho que Então, não ia deixar ele feliz. então, em termos de sucessão, o que vocês pensam? Porque vocês não vão ficar eternamente trabalhando nisso, né? Henriette, eu não tenho a mínima ideia. Volta e meia toco esse assunto com meu marido. Eu não sei, assim. Eu pretendo ainda trabalhar por muitos anos, muitos não, mas alguns anos. Eu tenho 57 anos, eu não sei ainda quantos anos, mas eu não sei o que vai ser do futuro, se um dia a gente vende a empresa, eu não sei. Se um dia a minha filha um dia ela volte para o Brasil e resolva assumir. Por enquanto, ela fala que ela não tem interesse, né? Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Vocês dois atuam virtualmente ou presencialmente na empresa? Porque tem uma certa diferença. Os dois Presencialmente. vão todo dia para a Todo empresa. dia, todo dia. É mais desgastante um pouco também, né? Muito, E como é que você, nessa tua trajetória, eu não estou falando especificamente depois que você revitalizou a empresa, mas antes disso, Uhum. essa tua vivência profissional como um todo, que você foi em algumas lojas, principalmente, né, em alguns ambientes do comércio, principalmente. Como é que você viu a questão de gênero da mulher? Como que você, inserida nesse meio, percebeu? Houve algum tipo de diferença? Ou, para você, no teu caso especificamente, não afetou? Eu acho que não. Eu acho que nessa área é uma igualdade. Assim, eu não vejo nenhuma diferença, não. Sinceramente, não. Nem na área da gastronomia, quer dizer, na área dos uniformes domésticos, né? Não tenho, acho que não tenho o que falar, né? Mas na gastronomia acho que tem uma igualdade, assim. Não vejo nenhuma diferença, não.
realmente não acho que tem nenhuma diferença, não. Eu acho que é um segmento que privilegia, né? A mulher, nesse caso, é moda, né? Eu É, acho que aí mas é excepcional em relação ao mercado de trabalho como um todo, né? São poucas aham. as áreas em que as mulheres podem prevalecer com tanta tranquilidade como no ramo da moda. Você se entende no ramo da moda? Você se sente participando de um ramo que é a moda? Vamos dizer, o guarda-chuva. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que eu faço parte assim da moda. Eu me vejo assim. Eu gosto de ir em lançamentos, de coleção, porque eu não faço moda para a mulher do dia a dia, mas eu acho que o que eu faço de uniforme, eu tendo a lançar uma moda no uniforme, entendeu? Então eu acho que Sim, eu faço parte exatamente. do mundo da moda, sim. E você já pensou, Solange, em participar de algum curso especificamente, não de uniforme, né, mas nesse segmento da moda, né, para poder absorver também algumas técnicas, né, aquela Você coisa sabe que toda. eu gostaria muito, Mauro, eu gostaria muito, eu já pensei várias vezes, mas eu não tenho tempo, eu não tenho assim. De manhã eu estou sempre atrás de tecido, de aviamentos, atrás de modelista, sabe? De manhã eu corro muito. A gente tem feito muitas coisas em jeans, então eu vou em lavanderia para ver tipos de lavagem de jeans. De manhã eu corro muito atrás de tecidos e de aviamentos e de coisas diferenciadas que para a gente usar. Depois eu vou para a fábrica já para ver corte, para já ver o cortador, para ver os bordados e tal. E de tarde eu já vou para a loja, porque às vezes tem algum cliente que quer ser atendido por mim, sabe? Então eu corro muito durante o dia. E chega de noite, eu já estou assim, no bagaço, eu já não consigo fazer mais nada. Então, mas já tem, volta e meia eu falo, nossa, eu gostaria de entrar num Senac ou num Senai, fazer um curso de corte e costura, eu gostaria de um curso de estilista para entender melhor, porque realmente tem que saber fazer a modelagem da peça, né? E eu não sei fazer modelagem, eu contrato um estilista para fazer essa modelagem, mas eu gostaria de saber fazer essa modelagem. Então, eu já pensei várias vezes, mas eu não fiz. Mas é uma coisa que eu gostaria de fazer. Quem sabe um dia eu ainda consiga. Até no fim de semana, talvez, né? Hoje É. há outras possibilidades, né? Pegar um Uhum. sábado, É importante você saber de todos todo o todas as processo. partes da sua confecção, é muito importante. Até para você saber mandar, você tem que saber fazer. É muito Exatamente. importante isso. É isso que eu Né? Mas ia te perguntar agora. Como é que é quantos funcionários você tem hoje e como que você consegue administrar pessoas, né? Pessoas que são de várias formações diferentes, de é vários muito níveis diferentes. complicado. Isso é muito complicado. Sobretudo, só para completar a pergunta, o atendimento ao cliente quando você não atende nem teu marido atende, né? Como é que Uhum. funciona isso? Essa parte é uma das mais complicadas do negócio. Eu tenho 20 funcionários registrados e a gente tem mais uns 30 ou 40 prestadores de serviço, porque nós cortamos e é confeccionado quase tudo fora. A costura é quase toda fora, 90% é fora. O corte é dentro da nossa confecção, depois é costurado tudo fora, volta para arrematar, casear, os acabamentos são internos de novo. Né? Então, são 20 funcionários, alguns, 8 atendem ao público, o resto são internos, que é a parte da fábrica. Né? E é a parte mais difícil, realmente, é o funcionário. Graças a Deus, essa parte que atende ao público, meus funcionários são todos muito antigos. Assim, eu acho que a gente trata muito bem o funcionário. Eu prezo muito isso. A gente trata muito bem, mas eu exijo muito também. Então, eu tenho funcionário de 15 anos, eu tenho funcionário, sei lá, tem funcionários que de mais até 18 anos, é, mas é a parte mais difícil, realmente. A gente tem que dar um treinamento muito bom para como falar com o público, né? Como atender o público, como ter paciência, porque não é fácil atender o público, ainda mais essa classe A é muito complicada de se atender, né?
Mas é isso, a gente vai conversando E e até dando mesmo esse para o próprio treinamento. WhatsApp, né, que também que é complicado. É um outro canal, né, relativamente novo, né, que Uhum, todos estão aprendendo, né, a se relacionar com o cliente, né? Não é falar uhum. com amigo, né, nem com familiares no WhatsApp, né? É um outro É, tipo de linguagem, né, ainda mais para esse público que você colocou é, agora, né? uhum, isso, Aquela digitação, né, haver algum tipo de acontece algum tipo de erro, né, na digitação, um preço que não foi é, aquele, né? Apagar uhum, mensagem, são todas várias características precisam ter muito alinhadas, né, e bem treinadas com esse colaborador. isso. Então, é bem complicado, mas a gente dá um treinamento e conversa bastante, faz reuniões, né? Pede para, antes de enviar mensagem, reler bastante, né? Conferir o que está sendo enviado, né? E o público direto, quando entra na loja, sempre muita educação, muita paciência, né? E isso. E o pessoal da fábrica também é complicado, é complicado, mas é isso. É tudo com muita educação e é isso. Eu acho que se a gente, quanto mais você trata o funcionário com carinho e com respeito, né? Eu acho que você tem que cobrar esse respeito, né? E esse carinho e tem que ser uma via de mão dupla, né? Então, quando logo no início você vê que não tem não tem um retorno, que do mesmo jeito que você está tratando não é igual, então já não serve. Vamos partir para outra. Então, o que você usa de mecanismos para estimular, para motivar os funcionários, benefícios, vamos dizer? Porque você tem o salário, né? E você tem Uhum, toda uma gama cada vez maior de plano de saúde, de estímulos, de comissionamentos e tal. Você usa esses mecanismos? Quais mecanismos você usa para estimular, motivar o corpo uhum. funcional? Primeiro, assim, na loja, a comissão é única. Eu acho muitos amigos lojistas também não concordam comigo, mas lá na minha loja todo mundo ganha sobre todo mundo. Porque aquele negócio de você entrar numa loja e falar, era minha vez, não é tu, essa cliente era minha. Você sabe aquela briga de vendedor, porque essa cliente era minha vez, às vezes até na frente do cliente, sabe? Eu acho muito desagradável, eu acho isso muito feio. Então, se entra um cliente e ele pediu para ver alguma coisa, e de repente aí a vendedora foi buscar o que ele pediu, e aí na hora ele fala, eu também queria ver isso, outro. A outra vendedora já vai buscar, porque ela vai também ganhar a mesma comissão que dessa venda. Todo mundo vai ganhar sobre aquela venda. Então, todo mundo vende junto para aquela cliente. Então, tem gente que fala, mas isso faz o vendedor ficar encostado. Ele sabe que ele vai ganhar, que ele não precisa correr atrás. Eu não acho. Eu acho que isso estimula um ajudar o outro na venda. Então, até o Estimula a caixa colaboração, né? é É um uma espírito colaboração. colaborativo, em vez de competição, você está estimulando a Exatamente. colaboração, né? Exatamente. Então, eu acho que isso faz um clima ficar bom, porque senão não faz aquele clima ruim, uma ficar brigada com a outra, porque roubou a venda, que era dela, a vez era dela, não sei o quê. Então, eu acho que isso faz um clima melhor. Eu acho que isso faz as vendas aumentarem, porque uma ajuda a outra. Inclusive, até o caixa ganha comissão, não o valor óbvio igual ao da vendedora, mas ganha uma comissão, um percentual na venda total da loja. As vendas de WhatsApp, as vendas do site, todo mundo ganha sobre tudo ali, de todas as vendas, do total de vendas da loja, que é para todo mundo ajudar todo mundo. Entendeu? Uma porcentagem, assim, pelo que eu vejo, maior do que a dos meus vizinhos ali. Então, é isso. Eu acho que eu não tenho plano de saúde, eu não dou esse benefício de plano de saúde, mas eu dou essa comissão elevada, pelo que eu vejo ao redor dos vizinhos, e essa comissão única para todo mundo ganhar sobre as vendas de todos, justamente para isso, para ter um clima bom dentro da loja e para todo mundo se E cooperar aí muito. poder também, né, Solange, estimular o outro a melhorar, porque se um colaborador não está desempenhando a função dele como os outros estão, todos os Uhum. outros vão chegar para ele e fazer o que está Exatamente, se manca, né? Eu acho que Exatamente. nesse É. sentido, né? É chegar para ele e Uhum. motivá-lo É. a vender cada vez mais.
Quer ver uma coisa? A minha gerente hoje em dia, que é muito boa, eu considero ela uma excelente gerente, ela entrou, acho que há 15 anos atrás, para ser vendedora. No primeiro mês eu cheguei para ela e falei, olha, desculpa, a gente tentou, mas eu acho que você não tem condição de ser vendedora, realmente, infelizmente, não vai dar. Só que eu gostei muito de você, o que eu posso te propor é ser estoquista, se você quiser, senão, infelizmente, eu vou ter que te dispensar. Aí ela falou, bom, eu aceito ser estoquista porque realmente eu preciso trabalhar. Então, ela foi ser estoquista. Hoje em dia, ela é a gerente da loja e excelente gerente. Então, isso é uma coisa que eu prezo muito. A outra vendedora já foi caixa, sabe? Eu tenho uma outra estoquista que hoje em dia é vendedora. Então, eu falo que ela tem plano de carreira. Eu gosto de dar oportunidade para os funcionários crescerem dentro da empresa, sabe? Eu acho isso, que as pessoas que estão lá, que eu vejo que também vestem a camisa, que elas merecem crescer, sabe? Então, eu prezo muito isso. Eu prefiro promover alguém que eu realmente acho que merece do que chamar alguém de fora. Então, tem muita gente. Conhecer também o ambiente todo, né, Solange, do que o outro faz também inibe, de alguma forma, também uma reclamação à toa, né? Ou achar que o trabalho do outro é mais fácil. Né? Não, É, peraí, eu podia ter feito. Você já passou, se você passa por aquilo, você sabe quais são as dificuldades, né? E é. o que o outro está enfrentando naquele momento também. Quem tem uma filosofia desse tipo é o próprio McDonald's, né? Que também coloca, seja o cargo que for, coloca no balcão lá para atender o cliente. E tem que Aham. saber, né, se comportar, porque senão não avança dentro da hierarquia lá do. E essa rotação de cargos é muito interessante, que a pessoa vai ter um conhecimento muito mais profundo do negócio, da É. empresa. Aham. Essa gerente, provavelmente, ela é uma boa gerente, porque ela teve conhecimento de várias funções antes de chegar à gerência. Mas eu queria aproveitar para te perguntar o seguinte: está muito em voga agora essa questão do trabalho análogo ao escravo, né? Como nós vimos agora no Rio Grande do Sul, e você falou que você faz essa facção, 90% do trabalho é feito fora. Qual é o nível de verificação que você tem das condições de trabalho nessas empresas que você terceiriza? Aham. Olha, eu costumo ir pelo menos uma vez por mês em cada facção, né? Sendo que a maioria das facções que eu contrato, eu gosto muito de pegar senhorinha, costureira, eu não vou dizer velhinha, mas assim, costureira, dona de casa, que já criou os filhos, sabe? Então, volta e meia eu vou tomar café com uma, que costura com a cunhada, que costura com a nora, sabe? Então, eu tenho algumas que são duas, três vizinhas que costuram. Então, eu costumo ir, tipo, uma vez por mês, uma vez a cada sei lá, eu costumo visitar as facções, então eu não tenho nenhuma assim muito grande. Eu tenho algumas que têm trabalho, eu trabalho com bolivianos, mas é esposa, filha e marido, sabe? São familiares, não tem nada assim de. Eu me preocupo com Oração, isso. né? Não tem nada aquela que tem um monte que dorme e almoça, faz tudo junto, não. Essas realmente até me preocupo e não utilizo nenhuma delas, não, porque eu acho isso um absurdo, eu fico muito preocupada com isso. Então, eu não É, utilizo nenhum. Eu vou sempre conhecer antes de dar o serviço, eu vou conhecer o espaço do trabalho, né? Então, eu não costumo pegar excelente, isso, não. excelente, parabéns, porque realmente é É. muito importante, porque você depois de lavar as mãos, não sabia, não sabia. É A muito fácil cadeia falar que não sabia, né? a cadeia produtiva, você tem que estar no início, meio e fim, você tem que estar a par de quem está fazendo, quais são as condições de trabalho das pessoas É, que estão executando trabalhos para você. é. Então, Não, até você também falar, né, Henriette, que não sabia, já a imagem da empresa já acabou há muito tempo. Né? Quando você tem essa oportunidade, já acabou. Eu ia te perguntar sobre até uma frase que você falou agora, como é que está, em termos etários, né, esses 20 ou 30, né, ou os fornecedores? Porque nesse ambiente também tem pessoas mais velhas, né, que estão acostumadas, né, a costurar, né, a se envolver com isso. Até no atendimento, como é que está esse público, mais velho?
Falei um pouquinho. Da costura, você está falando? Pode ser da costura, na parte de produção, pode ser da criatividade, pode ser no atendimento ao cliente. É. Como é que você, nesse ambiente que você circula, em todos os sentidos, né? É. Como é que está a participação do público mais velho? Então, olha, eu vou te falar assim, a costureira é uma profissão em extinção. Infelizmente, é uma profissão que ninguém hoje, adolescente, fala, eu quero ser costureira. É a coisa mais difícil do mundo hoje em dia é achar costureira. É uma coisa assim, sabe? Ninguém, que nem um alfaiate. Você não vai ver um alfaiate novo nunca. Hoje, a profissão de alfaiate está acabando porque os alfaiates estão morrendo e não tem ninguém que vai virar um alfaiate. A não ser um alfaiate famoso que vai fazer ternos para, sabe, sobre famosos, assim, mas é uma profissão acabando. E a costureira está indo pelo mesmo caminho, ou quase pelo mesmo caminho. Então, isso que eu falei, eu procuro. Aqui em São Paulo, os bairros muitos chamam vila, Vila Anastácio, Vila Guilherme, eu vou nas vilas assim, eu contrato uma costureira para costurar e falo: você não tem amigas? Você já trabalhou em alguma confecção? Você tem alguém para me indicar que você trabalhava, não sei o quê? E vou entrando em contato com ela. Então, eu tenho muitas senhorinhas, ou aposentadas, ou que pararam de trabalhar em empresa porque não querem mais pegar condução, querem trabalhar em casa, mas aí ensinaram a cunhada, ensinaram a vizinha, ou até o marido a costurar também. Então, na costura tem bastante gente de entre 60, 70, 80 anos, bastante gente nessa faixa etária. Tem poucas que são mais novas, mas tem muita gente assim nessa faixa já na terceira idade, na costura, né? Os bolivianos, inclusive, essa família que tem de bolivianos, mãe e pai também já deve ter uns 60 e poucos, que tem 2 filhos também. Os filhos são mais novos, mas também todos, né, os pais também, né, 60 e poucos, e os filhos com 40 e poucos, mas ninguém novinho. O novinho quer estudar e quer fazer outra coisa, não quer sentar na máquina de costura. Isso é uma coisa que realmente me preocupa, porque senão você vai acabar caindo nesse pessoal que importa boliviano e lota um salão e bota todo mundo para comer na máquina e dormir no pé da máquina, sabe? Isso é uma coisa que me preocupa, como que a gente vai um lidar dia com isso, né? lidar no futuro que essas velhinhas já não puderem mais trabalhar. Isso é uma coisa que me preocupa muito. De repente, até você pode criar em breve um curso, né, para e oferecer para o mercado, né? Não sei se o Senac Mas ou... aí que tá, as pessoas não têm interesse, não querem trabalhar nessa Mas profissão, se porque você está sabem que vai ter dor nas capacitando, né, Solange? costas. Mas se você está capacitando já com vaga, né, garantida, né, de repente, para o emprego. Então, isso eu tenho feito na fábrica. Eu tenho capacitado caseadora, botoneira, passadeira. Eu tenho pegado meninas que primeiro emprego, sabe, que nunca trabalharam, e aí eu pego para ensinar a usar a máquina de pregar botão, a máquina de casear, para ser passadeira. Isso eu tenho feito com. Aí sim é um pessoal mais novo, que nunca trabalhou, está desempregado, precisa trabalhar, mas não tem profissão nenhuma. Então, eu pego e ensino. Você quer ter uma profissão? Vamos trabalhar? Você quer realmente trabalhar? Porque é muito fácil. A pessoa chega, estou desesperada, estou passando fome, preciso muito. Aí, no segundo dia, já fala, mas preciso, sabe? Quer muito, mas na hora de vamos ver, não quer nada. Então, eu falo, você realmente quer? Eu te ensino, mas você tem que realmente querer. Então, é isso. Hoje mesmo, o mecânico da máquina de botão, eu paguei horas para ele lá ficar sentado ensinando a menina a pregar botão, diversos tipos de botão diferentes, forrar botão, não sei o quê. Então, isso eu ensino a pessoa para profissionalizar ela, sabe? Pessoas, primeiro emprego para aprender uma profissão, né? Um Trabalho social cortador, também, eu não né, posso Solange? fazer isso, porque realmente é uma coisa que, se ele errar o corte, eu tomo um prejuízo muito grande. Né? Isso eu não posso, eu realmente preciso pegar uma pessoa experiente. Mas essas outras profissões dá para a gente treinar, ensinar e criar um profissional. Porque essa pessoa está também fazendo um trabalho social, né, inserindo, né, esses Isso, profissionais, né, no mercado de trabalho, é uma profissão que talvez não tivesse uma vaga no mercado, né, uma isso. oportunidade, e ajudando a Uhum. família, né, consequentemente também.
Tá? Isso, bordador também, o bordador. Eu tenho 3 máquinas de bordado também. É um rapaz que nunca tinha trabalhado com bordado. Então, hoje em dia, ele é um bordador de mão cheia, sabe? Aprendeu, inclusive, a criar os programas de bordado no computador, desenvolveu o logotipo dos clientes, o programa para fazer o logotipo do cliente no computador para passar, depois transferir para a máquina de bordado. Excelente, também ele que aprendeu tudo lá dentro comigo. Muito bom. Bom, nós estamos nos caminhando já para as 20 horas, né, que é o horário, né? Passou rápido, né, Solange? Passou rápido. Passou rápido. Eu queria perguntar se você queria, se faltou alguma pergunta que você gostaria de responder, porque nós temos aqui mais 2, 3 minutos para as despedidas, mas poderia ter faltou assim, alguma informação vital? Alguma mensagem que você nada que eu me lembre, assim. Eu agradeço a oportunidade, mas nada assim que eu me lembre. Tá. Eu achei interessantíssimo, gostei muito, eu imagino que as pessoas que assistiram e as que vão assistir, porque depois nós vamos ter esse vídeo, está sendo gravado, né, em vídeo, vai ficar no YouTube e depois nós vamos ter os melhores momentos que vão aparecer depois na comunidade na TV. E aparece também no nosso site. Você vai ficar famosa. Aparece no nosso site lá da Câmara Brasil-Israel. Então, eu vou passar a palavra para o Mauro, então, para ele se despedir, você se despede e depois nós concluímos aqui, tá? Mais um agradecimento outra vez, Solange, pela participação, né, por trazer para a gente muito conteúdo bacana aí, e informar também que daqui a um mês, né, aproximadamente, a gente vai informar a data mais precisa, a gente vai ter um próximo convidado também, né, que no caso vai ser um homem, que a gente sempre faz a alternância, né, uma mulher e um homem, então... que está assistindo também, fica super convidado para participar. E muito obrigado, Solange e Henriette, mais uma vez.